tô, eu tô respirando aqui forte porque é uma pirambeira. Um comércio que se instalou de uma forma bastante profissional. Se assemelha a algumas comunidades no Rio. Gamcheon é isso. Gamcheon é uma vila que teve várias fases no seu desenvolvimento. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Contigo. E hoje a gente está aqui em Gamcheon, uma comunidade na Coreia do Sul, e a gente vai junto explorar esse lugar. Eu tô andando por aqui, explorando cada bequinho que eu encontro e vou contando um pouco da história de Gamcheon para vocês. A comunidade começou nos anos 20, 30, quando o governo local decidiu tirar parte da população da zona portuária, que era uma zona mais desenvolvida e mais cara. Então, eles trouxeram as pessoas de mais baixa renda, principalmente trabalhadores do porto, para viver nessa região e de uma forma que eles ainda conseguissem ter acesso ao porto, porque era a mão de obra daquele lugar. Passado o tempo, chega os anos 50 e eu tô respirando aqui forte porque é uma pirambeira, dá uma olhada. Mas então, nos anos 50 veio a Guerra da Coreia, que durou de 50 a 53. E nesse período, várias pessoas acabaram separadas da família, tentando fugir das zonas de guerra. E Busan, por justamente estar mais ao sul do país, faz com que as tropas que estavam defendendo o norte não chegassem tão fácil. Então eles acabaram não ocupando tanto essa região. E aí, isso também serviu, naquela época, como uma forma de as pessoas fugirem da guerra. E depois, essas pessoas instaladas aqui, passa o tempo, chega 2009, o governo da Coreia decide... Nossa, olha a subida, vem lá de baixão. O governo da Coreia, em 2009, decide revitalizar toda essa área e o objetivo era fazer com que isso aqui fosse, segundo eles, a Machu Picchu coreana. Isso aqui absolutamente não tem nada a ver com Machu Picchu, mas a ideia, talvez, de nomear um plano como Machu Picchu foi justamente para incentivar uma mentalidade coletiva a respeito daquilo que deveria ser construído ou reconstruído. E hoje você anda por aqui, você vê ruas com ladrilho, uma parte que mostra o orgulho de ser Gamcheon, casas todas coloridas. Eu vou procurar uma vista legal para mostrar as casas coloridas para vocês. Mas olha só, tem lojas, um comércio que se instalou de uma forma bastante profissional e agora com fôlego recuperado, essas meninas estavam tirando fotos para mim numa parte que tinha uma vista legal. O que eu estava falando? Eu estava falando que agora com o fôlego recuperado eu encontrei mais pirambeira, então já o fôlego vai embora de novo. Eu vou andando devagar porque é desafiador você falar com uma voz que a câmera consiga capturar e subir escada. Bom, Gamcheon é isso. Gamcheon é uma vila que teve várias fases no seu desenvolvimento. Hoje é um lugar turístico que consegue atrair bastante gente. Olha que vista legal. Tem uma bela vista e becos, casas, algum comércio. E vamos lá, vamos ver mais disso. O interessante é que você pode andar livremente por aqui. É um bairro, não é algo feito para o turista. Foi reconstruído para o turista, mas é onde as pessoas realmente moram. E daqui você consegue, inclusive, ver o porto lá embaixo. Isso é uma coisa que se assemelha a algumas comunidades no Rio. Você tem as casas num morro,
morro bastante alto e uma baita de uma vista. Chegou a hora de inscrever Mundo Contigo. Inscreve! Diferente da maioria das comunidades do Rio, aqui você pode filmar, você pode andar tranquilamente, sem medo da presença da violência. E vamos ver mais. Aqui uma casa em ruínas. Ela tá abandonada mesmo. Tá só a estrutura das paredes, mas o telhado já foi. Aqui tá um beco cheio de mato, não vou passar por ali. Vou descer aqui um pouco mais. E quando você vier para Gamcheon, prepara a perna, porque o que não falta aqui é subida. É muita escada, muita subida, o caminho é bem irregular. Mas é uma experiência interessante, porque você consegue estar nesse lugar que passou pelas várias fases. Aqui você pode caminhar livremente. É um lugar que hoje é turístico e a gente está aqui por isso, mas é a casa das pessoas. Várias pessoas moram por aqui. Hoje elas têm o benefício de ter uma rede de comércio bem desenvolvida. Então, por exemplo, ali uma galeria de chás, vamos passar por ali, e vários outros tipos de comércio que se instalou por aqui, justamente como uma forma de também incentivar a economia local. Fica aí uma ideia para os nossos representantes no Brasil, mesmo que não sejam representantes políticos, mas se esse vídeo chegasse em algum representante comunitário, em alguma comunidade, olha que interessante que virou. Eu sei que a coisa não é tão simples de se fazer, principalmente em zonas que são dominadas por facções, que obviamente têm o interesse de se estabelecer, mas ia ser muito maneiro se o nosso povo brasileiro pudesse ter a oportunidade de, na porta de casa, fomentar o turismo e se beneficiar economicamente disso. Olha aqui, é aquela parte que a gente estava agora há pouco. Você vai andando pelos becos, você sobe, você desce, e aí às vezes você acaba caindo no mesmo lugar. Mas eu vou andar um pouco mais para frente para ver se eu encontro coisas diferentes. Essa avenida ou rua, essa rua que eu tô agora, me dá a impressão de que é a parte mais desenvolvida por aqui. Mas não sei, eu não cheguei faz tanto tempo. Daqui dá para ter uma vista melhor do porto. O porto está aqui embaixo e logo por aqui você já vê as casas coloridas no estilo de Gamcheon. E isso me fez pensar que, poxa, hoje em dia você tem acesso por carro, ônibus e tudo mais, mas naquela época foi meio cruel com o trabalhador. Acessar essa região aqui não é fácil. O morro realmente é muito alto e muito inclinado. Mas é isso aí, foi assim que se deu a história desse lugar. E quando você está andando por aqui, você encontra algumas partes com mirantes, uns bancos que não só os turistas podem aproveitar, mas os próprios moradores. E aqui tem uma placa, vamos ver o que ela está falando. Olha, o caso da revitalização urbana de Gamcheon foi listada nos livros escolares do ensino fundamental e ensino médio e tem recebido bastante atenção como um modelo de revitalização urbana,
como caso foi mencionado em questões do teste escolar. Qual é a resposta para a pergunta? A resposta é 4. Vamos ver. É um teste de habilidade de 2014. Ok, foi feito um case de prova e a resposta era 4, só que tá tudo em coreano, então não tem como a gente saber a resposta. Olha que legal essa escada, ela tá simulando como se fosse uma prateleira de livros e é legal você ver isso, que é uma das características da sociedade coreana. Eles valorizam muito o estudo, são muito competitivos, mas isso foi o que permitiu eles saírem de um país que foi extremamente pobre nos anos 60, reflexo de uma guerra bastante importante que dividiu o país e passou a ser uma das potências mundiais. É muito admirável você ver a orientação que eles têm para a educação, para trabalho, mas, por outro lado, eles são extremamente competitivos e como reflexo dessa competitividade você também tem um lado negativo, que é altos índices de suicídio, altos índices de alcoolismo, então nem tudo são flores. Depois de comer eu resolvi subir mais um pouco e tô chegando perto desse lugar que fica na parte mais alta aqui de Gamcheon. Me parece algo como uma escola, um centro comunitário, não sei. Vamos lá ver. Aqui embaixo é um estacionamento, em cima tem algumas pessoas tirando foto, parece que tem uma estátua em cima. Vamos lá ver o que é isso. Descobri. Centro esportivo. Não dá para saber exatamente o que tem aqui, mas vamos lá conhecer. A parte do centro esportivo eles não deixam a gente acessar, mas aqui a gente está chegando na cobertura desse centro esportivo, que é a parte mais alta aqui de Gamcheon. E dá pra ver que tem uma baita vista. E aqui de cima dá pra ter uma noção. Bem aqui é aquela rua que a gente estava embaixo agora há pouco. É onde tem a maioria dos comércios realmente. E todo o resto são casas. E daqui você também consegue ver que tem uma parte do porto ali. Então tem os navios parados. Mas do outro lado dessa montanha ou desse morro, você tem outra parte do porto aqui. Então Gamcheon está realmente na zona do porto, mas numa parte segregada. Gamcheon poderia ser uma inspiração para o Brasil, mas a violência no Brasil é um problema muito maior do que somente dentro de comunidades. Inclusive, eu tenho a crença de que as comunidades são mais seguras do que fora das comunidades. Mas o problema da segurança no Brasil realmente é uma coisa muito complicada. Então, acho que seria muito difícil colocar de pé uma ideia como o Gamcheon. Eu não sei como é que é a favela da Rocinha no Rio, em termos de segurança, mas eu sei que existe turismo por lá. Não sei como é que é desenvolvido o comércio, se isso é bom ou ruim para a comunidade local, mas se você sabe, coloca aqui nos comentários, eu tenho curiosidade de saber.
E se você está curtindo o passeio aqui por Gamcheon, deixa o seu like aqui e se inscreve no Mundo Contigo. Eu esperando você escrever Mundo Contigo. Eu agora já explorei essa parte aqui de cima. Tô começando a descer. Vamos lá. Vou filmar um pouco aqui para vocês conhecerem também. E fim da linha, não tem como passar mais daqui. Isso é interessante. Você está andando por Gamcheon, você pode andar livremente, mas existem ruas sem saídas. Então você tem que fazer o caminho de volta e explorar o próximo caminho. Eu vou fazer aqui agora o caminho numa vista acelerada para vocês também verem como é que é. No meio dessa ruela, uma moto passando. Uma das coisas que eu pensei que eu fosse ver por aqui era uma coisa bem uniforme, e não. Tem partes que são mais bem cuidadas, partes que são menos cuidadas, casas que você vê que foram feitas com um acabamento mais sofisticado, outras com menos. Acho que eu cheguei numa parte sem saída aqui. Não tem como passar aqui assim. Isso me surpreendeu. Eu pensei que eu ia encontrar uma coisa muito parecida pelas coisas que eu tinha lido por aqui, mas não. Aqui, ali em cima onde eu comecei a falar com vocês, uma casa muito bem cuidada. Aqui, essa casa já com acabamento não tão bom assim, já faz um tempo que ela foi pintada. Aí você vê também a diferença no piso. Aqui um piso que é só um cimentão. Aqui você tem uma coisa que eu não sei o nome, mas que geralmente você vê em um lugar mais desenvolvido. Aí, construído com uma base de pedras. Se você curtiu o passeio por Gamcheon, deixa o seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal e vem comigo, porque conhecer o mundo contigo é muito mais legal. Até a próxima! Mundo Contigo.